Se você cresceu num ambiente religioso, você já deve ter ouvido falar bastante de dízimo e oferta. A minha ideia de uma teologia dos dízimos e das ofertas começa a partir do primeiro texto da Bíblia em que isso é mencionado, que é Gênesis capítulo 14, numa história entre Abraão e um sacerdote de um outro povo chamado Melquisedeque. Nessa história, Abraão vai até Melquisedeque e leva seus dízimos e suas ofertas, reconhecendo que Deus é o Criador dos céus e da terra. É interessante a gente notar que a ideia de dízimos e ofertas é anterior ao estabelecimento de um templo, de um santuário, de um sacerdócio e é mesmo de uma nação. Ou seja, o dízimo é anterior a tudo e Abraão leva para uma pessoa de um outro povo, de uma outra nação e entrega para essa pessoa. Portanto, dízimos e ofertas podem ser dados em qualquer lugar e para qualquer propósito. Mas o centro da teologia de dar dízimos e ofertas tem a ver com o reconhecimento de que Deus é o Deus dos céus e da terra. Você que escolheu dar seus dízimos e suas ofertas na comunidade, saiba que a gente agradece muito a sua generosidade e a gente valoriza isso. Um dos valores, inclusive, da nossa comunidade é a transparência que você já conhece. E nesse intuito de sermos sempre transparentes, a gente gostaria de explicar algumas coisas para vocês. Primeira delas, você já está acostumado com um conteúdo de qualidade que a gente entrega semanalmente para você. E essa é uma das nossas escolhas de como usar os dízimos e as ofertas. E como nós usamos os dízimos e as ofertas? Primeiro, existe um grupo, um conselho financeiro, que decide como o dinheiro vai ser utilizado. E depois disso, são necessárias 3 assinaturas para que qualquer gasto seja feito dentro da comunidade. E agora a gente vai apresentar para vocês o relatório do terceiro trimestre das entradas dos dízimos e ofertas e dos gastos que a comunidade teve. Então, na sua tela, os valores estão aparecendo. Nós tivemos no terceiro trimestre, ou seja, os meses de julho, agosto e setembro, um total de entradas de R$ 460.122, R$ 45.500 com aluguel, um gasto com audiovisual de R$ 126.155, e esse valor envolve a gravação de áudio, a gravação de vídeo, os músicos, todo esse pessoal que ajuda a gente constantemente na comunidade. Outro gasto relevante é a despesa com pessoal, que envolve a remuneração ministerial, comunicação e a remuneração administrativa também, num valor de R$ 103.277. O total de saídas no terceiro trimestre de 2023 foi de R$ 286.164. Mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição, pelos seus dízimos e pelas suas ofertas e por continuar confiando na gente. Que Deus continue guiando a sua vida e continue fazendo de você bênção em todo tempo e em todo lugar.
Bom dia, bem-vindos ao Teatro UOL, que fica no Shopping Pátio Higienópolis, e que todo sábado nós transformamos esse local num templo de oração e adoração a Deus. Bem-vindo a você que participa pela internet, também faz o seu local de reflexão e de oração. Eu tenho 2 recados, e um deles é sobre estudo bíblico, que acontece aos sábados às 19 horas. O link está no Instagram. O Instagram da comunidade é uma comunidade, um lugar comunidade. E o segundo é sobre doações. Normalmente perguntam como que nós podemos fazer as contribuições, e as contribuições para a comunidade são feitas pelo Pix. Então, quem tiver interesse em contribuir, o Pix, a chave é pix@umlugarcomunidade.com.br. Hoje, o pastor Edson, ele encerra uma parte de estudos. Então, ele encerra a série Excluídos, Incluídos. Nesta série, o pastor Edson, inspirado pelo Espírito Santo, ele trouxe interpretações de passagens bíblicas onde pessoas excluídas pelo seu povo foram escolhidas por Deus, foram transformadas, foram abençoadas e enviadas para testemunhar a graça. Então, nesta série, nós tivemos a possibilidade de refletir sobre os nossos preconceitos, sobre as vezes em que nós olhamos alguém diferente, nós julgamos a pessoa, nós excluímos a pessoa, sem conhecer a sua história. Nesta série, nós pudemos compreender com muita tranquilidade sobre o quanto é equivocada a nossa interpretação sobre a vida das pessoas, sobre o como nós nos colocamos numa condição superior, sobre como nós olhamos para o outro, nós julgamos o outro, nós nos sentimos incluídos e ao mesmo tempo excluímos. Esta série nos fez refletir, e hoje nós refletiremos também sobre a posição que temos na sociedade, sobre o como nós podemos acolher, sobre o que podemos fazer para que uma pessoa seja se sentir abraçada, que ela faça parte da nossa comunidade. Hoje, o pastor Edson traz a narrativa de Marcos sobre a ida de Jesus a uma cidade onde encontra 2 pessoas que fazem parte daquela comunidade. Essas pessoas estão possuídas pelo demônio, por uma legião de demônios. Ele expulsa os demônios, ele inclui essas pessoas, e o povo, ao mesmo tempo que reconhece o milagre, por medo, afasta Jesus, pede para que ele saia. Assim também somos nós. Quando alguém traz a palavra de Cristo, quando nós escutamos a palavra de Cristo, quando nós identificamos o milagre, mas por medo, nos afastamos daquela possibilidade de encontrar Jesus. Senhor Deus, que hoje, inspirados pelo Espírito Santo, possamos compreender a profundidade da palavra de Cristo. Podemos recebê-la através das palavras do pastor Edson e que saiamos daqui melhores do que entramos. Amém. Muito bom dia a todos vocês que aqui chegaram. Que a palavra de Deus seja erguida nesse lugar e que todos nós sintamos a presença dele em tudo que nós formos cantar ou fazer nesse dia. Vamos todos juntos. Tudo é provisão, homem sobre a terra e o que brota desse chão. Com a gente. Tudo vem do Pai, Deus se fez presente na semente a germinar. E como suportar? Nada vem de nossas obras. O pão em nossas mãos e o vinho que bebemos, tudo é graça. Junto à mesa todos são iguais. A fome que nos deu, o amor que satisfaz.
a fome que nos deu, o amor que satisfaz. Em sua morte e em sua vida. Morte e vida em um só lugar, o corpo que morreu. Junto à mesa todos são iguais, a fome que nos deu, o amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar, o corpo que doeu, o sangue que verteu, presente que ele dá. Que eu e você possamos seguir a vida em Cristo, nunca nos esquecendo que todos nós somos filhos dele e somos absolutamente iguais no reino dele. E por isso, todos nós fomos chamados a nos assentarmos nessa mesa, para que nós entendamos que não existe diferença entre nós. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais importante é você aprender de que aquele que tudo deu e que não negou nada a nenhum de nós é esse que nos convida a inclinarmos as nossas vidas na direção dos outros. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E enquanto nós estamos aqui compartilhando uns com os outros o que temos, a gente continua aguardando até o dia que nós sentaremos definitivamente na mesa com Ele. Quanto mais pra gente se sinto tanta falta do teu riso faço. Há lugar pra gente se sentar, uma mesa farta, cheia de bondade. Quando eu te encontrar, preciso. Sem você meus dias são desertos. Vem ao reino, me ensina e a dar sem receber. Sem você meus dias são desertos. Vem ao reino. Veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Até que esse dia não chegue, nós continuaremos a cantar e a perguntar: quanto mais pra gente se encontrar, sinto tanta falta do teu riso fácil. Há lugar pra gente se sentar, uma mesa farta, cheia de bondade. Quando eu te encontrar, preciso
que um dia, por fim, se erguerá sobre essa terra. E com os meus próprios olhos, em minha carne, eu verei a sua glória. E verei o reino de Deus encher a terra. Contemplaremos o Senhor face a face. Que meus olhos possam ver o teu reino encher a terra. Olhos possam ver face a face a tua glória. Meus olhos possam ver o teu reino encher a terra. Meus olhos face a face a tua glória. Que meus olhos possam ver o teu reino, o teu reino, o teu reino. Que meus olhos possam ver face a face a receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. É a nossa oração. Veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Queremos isso porque temos a certeza que nós fomos escolhidos por Ele, somos amados, queridos, desejados por Ele. Ele diz que nós somos a menina dos olhos. A igreja de Deus é aquela que Ele compara a menina dos olhos, que não pode ser tocada, que não pode ser molestada. E é por isso que Ele te compara dessa forma. Mas se você um dia na sua vida se sentiu deixado de lado, você é observado, você não está sozinho. Se você
se sente esquecido, quem sabe deixado para trás. Sequestraram tua paz. Pode ser que não reconheçam teu jeito de amar, a tua cor, tua origem, teu valor. Mas ouça bem, saiba que tua dor não foge aos olhos de quem te amou primeiro. Ouça bem, teu valor está no que ele diz a teu respeito. Menina dos teus olhos, eu sou aquele filho encontrado na estrada, imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê agora. Deus escolheu que o mundo inteiro visse a glória dele através de você. Se você se sente invisível nas ruas, ele é o Deus que tudo vê. Se você grita em silêncio e já não consegue mais dormir, está cansado de fingir, saiba que tua dor não foge aos olhos de quem te amou primeiro. Ouça bem,
face. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê agora. Nosso Pai, nosso Rei, obrigado porque em Cristo todos são encontrados. Obrigado porque em Cristo todos são amados. Obrigado porque em Cristo todos somos feitos imagem e semelhança. Que em Cristo possamos viver e caminhar. Que em Cristo possamos ser um corpo, uma comunidade. Que em Cristo todos reconheçamos uns nos outros que somos filhos. É o que nós te imploramos em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, bom sábado para vocês. Muito bom receber vocês aqui e aí em casa também. Série difícil, né? Está terminando. Hoje é o último sábado da série Excluídos, Incluídos. E aí a gente tem que recortar e incluir algumas histórias, mas nunca são tantas as histórias como a gente gostaria. E uma das histórias a gente deixou para a próxima série, que começa semana que vem. Uma série sobre uma personagem também excluída, uma série sobre Ruth, uma princesa moabita. Então, semana que vem, vocês vão começar a acompanhar a série sobre Ruth. Hoje a gente vai terminar a nossa série de Excluídos e Incluídos com uma história que aparece nos 3 evangelhos chamados sinóticos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Marcos e Lucas, essa história parece muito parecida, né? É uma história sobre um endemoniado da região de Gerasa, um gerazeno, e ele está num sepulcros e o demônio que ele tinha é expulso, entra nos porcos e assim por diante. Mas no Evangelho de Mateus não é apenas uma pessoa, são 2 endemoniados. E eles não estão em Gerasa, eles estão em Gadara, né? E aí tem uma pequena, extensa discussão entre os teólogos sobre qual o relato mais antigo, qual o relato correto, e assim por diante. Uma discussão extensa. Mas eu vou resumir para vocês essa discussão extensa, né? O problema é que Gerasa ficava a mais ou menos 60 quilômetros do Mar da Galileia, ok? E a porção de água mais perto da região de Gerasa era o rio Jaboque, mas na região de Gerasa, esse rio ele é bem fininho, vamos dizer assim, não teria o caráter de como o texto apresenta nos 3 relatos de mar. E nos 3 relatos também é dito que os demônios entram em porcos e esses porcos se precipitam do despenhadeiro para a água, para o mar. Então, Gerasa seria uma possibilidade muito complexa pela distância, né? Principalmente porque no texto de Marcos e de Lucas diz que Jesus saiu do barco do Mar da Galileia e logo encontrou um indivíduo endemoniado, correto? Então, esse logo encontrou com 60 quilômetros de distância talvez não seja a leitura ideal. Quando a gente pensa em Mateus fala de Gadara. Gadara está bem mais próxima do Mar da Galileia, mas ainda assim está a cerca de 10 quilômetros da região do Mar da Galileia. Mas é um platô, não é uma região que tem despenhadeiro nenhum, não tem nenhuma elevação. As 2 são cidades helenísticas, as 2 são cidades que formam o que se chamava Decápolis, sendo que Gadara era bem famosa pela quantidade de filósofos gregos que surgiram ali, tá? Então, eram 2 cidades bem importantes. Uma outra possibilidade é a possibilidade de que o relato tenha acontecido, pela questão geográfica do despenhadeiro,
numa cidade chamada Hippo, uma cidade grega também. E essa cidade ficava encostada no Mar da Galileia e tem um despenhadeiro que daria então para o Mar da Galileia, não muito grande, mas tem. Mas aquela região toda, Hippo ficaria então perto de Gadara, numa distância razoável ali de alguns quilômetros, mas toda aquela região das Decápolis e toda aquela região para a parte leste oriental do Mar da Galileia seria chamada pelos judeus de Gerash, que vem da raiz Garash, que significa terra dos expulsos, terra dos expelidos. Tá? E faria sentido porque era uma região extremamente gentílica, né? De gregos, de cidades helenizadas e assim por diante. Então, talvez essa seja uma possibilidade interessante. E aqui a gente tem uma construção muito sutil, mas extremamente agressiva. Porque Jesus se desloca da região de judeus e ele vai para uma região gentílica helenizada. E o crescente do texto, em Marcos capítulo 5, ele é muito rápido. Porque Jesus não apenas vai para a terra dos gentios, como ele vai para uma região que tinha um cemitério. E aqui também a ideia de que esse endemoniado estava no cemitério é muito importante. Tá? Se vocês lembrarem o livro de Números, capítulo 19, e se vocês lembrarem também o livro de Deuteronômio, existem uma série de leis que proibiam o contato dos israelitas, do povo de Deus, com os mortos. Não podia haver contato. E se uma pessoa comum entrasse em contato com os mortos, ela ficaria impura por 7 dias. Isso era o mínimo. Mas se fosse um sacerdote, alguém da liderança, ficaria impuro indefinidamente. Então, Jesus vai para uma região impura dos gentios. Vocês lembram que os gentios eram considerados impuros. Ele vai para uma região de cemitério, também cheia de impureza, e vai encontrar com um indivíduo que estava endemoniado. Eu acho que não existe nenhum grau de maior impureza do que estar endemoniado. Então tem um crescente muito rápido de impureza nessa história. Terra dos gentios, cemitério, endemoniado. E a importância do cemitério ela é bem relevante. Vocês teriam uma ideia da construção social? A gente está falando aqui de algumas centenas de anos depois do Novo Testamento. Quando Sulemã, um califa e sultão, ele vai reconstruir as muralhas de Jerusalém, por volta do século XVI, século XV, século XVI. Quando ele reconstrói as muralhas, ele reconstrói a porta oriental, ele é alertado de que existia uma profecia judaica, de Ezequiel, do livro de Ezequiel, que o Messias entraria por aquela porta oriental, também chamada de Porta Dourada. Então ele termina de reconstruir a muralha de Jerusalém e ele manda fechar a porta oriental com tijolos. E além disso ele cria um cemitério. E até hoje existe esse cemitério e até hoje essa porta está fechada. Porque a ideia é de que para impedir o Messias de entrar em Jerusalém era fechar a porta e botar um cemitério. Então vocês percebam que o peso do contato com os mortos, o peso dele estar num lugar gentílico, o peso dele estar lidando com uma pessoa endemoniada. Isso é muito curioso no Evangelho de Marcos, porque o primeiro milagre que Jesus faz depois do batismo dele, em Marcos capítulo 1, é expulsar um demônio de um judeu. No capítulo 3 de Marcos é dito que Jesus expulsava muitos demônios dos judeus. E aqui no capítulo 5 é o primeiro milagre que ele faz numa região gentílica. E o primeiro milagre que ele faz numa região gentílica é expulsar um demônio. E na sequência, no capítulo 7, que a gente viu semana passada, ele também expulsa um demônio. Então a gente tem um espelho aqui em Marcos nos primeiros capítulos. Jesus expulsa 2 demônios judeus, Jesus expulsa demônios dos judeus 2 vezes, e Jesus expulsa demônios dos gentios também. O que Marcos está contando para a gente? O que Marcos está dizendo para a gente? A primeira coisa que ele está dizendo é... Não? Ninguém? A primeira coisa que ele está dizendo para a gente é que tem um espelho. O que Jesus fazia em Judá, Jesus fazia também fora de Judá. Portanto, Jesus não é Messias apenas para os judeus, Jesus é Messias para os gentios, ele é gentil, ele é Messias para todo mundo.
Segundo aspecto, muito importante, tem demônios nos judeus, tem demônios no povo de Israel, tem demônios nos religiosos, tem demônios naqueles que estão no povo escolhido. E tem demônios também fora. Tem demônios também em terras gentílicas. Tem demônios entre os pagãos. E isso é um choque extremamente importante para a gente perceber essa dinâmica. Não é porque você é religioso ou não religioso que as coisas vão acontecer de maneira diferente. Pelo contrário, você é ser humano. As coisas vão acontecer de maneira igual e espelhada. Isso é um choque quando a gente pensa de maneira atenta sobre o que os evangelistas estão ensinando para a gente. A história tem alguns elementos desse crescente de impureza, e eu quero mostrar para vocês, lendo aqui, e vocês vão percebendo esses elementos do capítulo 1, ou do verso 1 do capítulo 5 de Marcos até o verso 7. Diz lá assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. E aí Jesus trava um diálogo extremamente bizarro com aquele espírito, pergunta o nome do espírito, e o espírito responde: Legião. Porque ele eram muitos, né? E implorava com insistência para que Jesus não o mandasse sair daquela região. Verso 11 diz que existia uma grande manada de porcos que estava passando uma colina próxima. E os demônios imploraram para que Jesus os enviasse para aqueles porcos. Então você tem sepulcro, você tem pedras se cortando, você tem região de gentios, você tem porcos na narrativa. Você tem uma série de elementos aqui de impureza, uma série de elementos rituais de impureza. E esses elementos aparecem juntos em um outro lugar na Bíblia. Apenas um outro lugar na Bíblia. Isaías, capítulo 65, nos primeiros versos. Diz assim, Isaías 65, verso 1 em diante: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo suas inclinações. Esse povo, sem cessar, me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins, em queimando incenso em altares de tijolos. Verso 4. É um povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, e come carne de porco em suas panelas. Tem sopa de carne imunda. Esse povo diz: afasta-te, não te aproxime de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Vejam, porém, está escrito diante de mim: não ficarei calado, mas darei a eles a plena retribuição por seus pecados. Também tem cemitério, também tem grito, esse povo fica gritando. Também tem um povo que não é povo, são gentios. Todos os mesmos elementos de Marcos capítulo 5 aparecem em Isaías 65. Mas aqui é interessante porque em Isaías 65 é uma profecia que se refere ao povo de Israel. E Marcos capítulo 5 é uma narrativa que fala de uma galera no meio gentil. E essa tensão de Jesus, de uma certa maneira, acontecer essa história no meio gentil, com um homem gentil, endemoniado, espelhando o texto de Isaías, capítulo 65, cria uma tensão. E essa tensão vai ser resolvida, ou tentar ser resolvida, por Paulo, na seção de Romanos, capítulo 9, 10 e 11. Lá em Romanos 10, no verso 20 e no verso 21, Paulo cita diretamente Isaías, capítulo 65, dizendo:
Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Por que essa citação de Paulo em Romanos 10 é importante? Porque Paulo aplica agora um texto que era referente ao povo de Israel, ele aplica agora para os gentios e para Israel. Ele divide o texto em dois. E por que ele faz isso? Se todos os midrashim, ou seja, se todas as interpretações judaicas apontavam que o texto de Isaías 65 era para o povo de Israel, muito provavelmente Paulo faz isso por causa da história de Marcos capítulo 5, do endemoniado Gerazeno. Basicamente, a explicação é: Cristo veio para derrubar as barreiras. Cristo veio, como diz Paulo em Gálatas, para destruir o muro que separava judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres. Cristo veio para derrubar aquilo que separa, ele veio para unir. E o fato dele expulsar demônios em Israel, e o fato dele expulsar demônios nas cidades gregas, gentílicas, aponta que Jesus não é o Messias de um só povo, aponta que Jesus é o Messias de todos. Se vocês lembrarem da discussão sobre pureza e impureza da semana passada, nesse texto há um acúmulo de impureza novamente. Lugar gentil, cemitério, homem endemoniado, manada de porcos. E mais uma vez Jesus se coloca acima de toda e qualquer impureza. Não há impureza que impeça o poder de Cristo de ser manifesto. Não há impureza que afaste a ação de Cristo. E a história é muito pesada porque esse indivíduo não estava com um demônio. Diz o texto que o indivíduo tinha uma legião de demônios. E o que é uma legião de demônios? No mínimo 4.000 demônios. A palavra legião se referia a um termo militar para no mínimo um grupo de 4.000 soldados. 4.000 demônios em um homem. E eles pedem para ir para uma manada de porcos, de mais ou menos 2.000 porcos, segundo o texto de Marcos 5. 4.000 demônios em 2.000 porcos. E diz o texto de Marcos 5 que Jesus permite. Jesus concede esse desejo aos demônios. E eles vão, eles entram nos porcos e levam os porcos para o mar. E 2.000 porcos morrem. Jesus manifesta o seu poder de uma maneira espetacular. E a notícia se espalha. E vocês já sabem, o povo dependia da criação de porcos para a questão financeira. E eles ficam com muita raiva de Jesus, e Jesus se torna persona não grata na região de Gerasa, na região da terra dos expulsos, dos excluídos. E eles pedem agressivamente para que Jesus se retire daquela terra. E Jesus se retira. Jesus vai embora. Mas em Marcos capítulo 6, o texto diz que Jesus volta para Gerasa. E quando Jesus volta, diz que a notícia se espalhou e as pessoas levavam doentes, pessoas debilitadas para que Jesus curasse. E diz o texto que Jesus foi pregando e curando pessoas em toda a região da terra dos excluídos, da terra dos expulsos, da terra dos gentios. E a chave é que lá em Marcos capítulo 5, quando Jesus está se retirando daquela região, o ex-endemoniado pede para ir junto. Senhor, olha o que você fez por mim, eu quero ir junto com você, eu quero ser um discípulo teu, eu quero te seguir, eu preciso aprender com você. Eu preciso ter aulas aqui, né? De como viver agora.
Eu preciso aprender um pouquinho da teologia do Antigo Testamento. Eu preciso aprender um pouquinho de Moisés. Eu não sei nada. Os demônios acabaram de ir. Eu sou grego, eu estou aqui. Faz tempo que eu não tenho convívio com pessoas normais. Eu preciso ir para a escola do Messias. E Jesus fala, não, você não vai comigo. Você vai ficar aqui. Conta para as pessoas. Conta para as pessoas o que aconteceu com você. E diz o texto que ele ficou e foi contando. E depois de um tempo, quando Jesus voltou, todas as pessoas iam até Jesus, sabendo o poder que Jesus tinha. Porque aquele homem, que era endemoniado, contou o que Jesus tinha feito. Uma das partes fortes dessa história é que Jesus não dá aula de teologia. Jesus não dá um curso de apologética. Jesus não ensina aquele homem o que ele deveria fazer ou deixar de fazer do ponto de vista das leis e dos costumes. E Jesus não tira aquele homem de uma região que era a terra dos excluídos e dos expulsos. Jesus não tira ele de meio do povo e diz assim, agora você vai ser uma outra pessoa, numa outra terra, com outras roupas, com outro nome, com outros costumes. Não, fica aí onde você está e conta o que eu fiz por você. O poder não está na discussão teológica, o poder não está na discussão legal, o poder não está na discussão sobre pureza e impureza, o poder está no testemunho daquilo que Deus fez, daquilo que Cristo fez na vida daquele homem. E sim, ele deixou de ser endemoniado, mas ele continuou sendo um gerazeno. Ele continuou morando com os gerazenos. Provavelmente ele continuou cuidando dos porcos, que era a fonte de renda da economia gerazena. Mas agora era uma testemunha do poder de Cristo. Era uma testemunha daquilo que Cristo pode fazer. E essa é a beleza das histórias que a gente viu nessa série. Pessoas diferentes, com histórias muito diferentes, completamente excluídas, completamente outsiders do povo, fora, com experiências e vivências que a gente teria muita dificuldade de aceitar. E algumas delas são trazidas para dentro, outras delas continuam fora, mas todas elas foram impactadas pela ação de Deus, pela ação de Cristo na vida pessoal. E deram testemunho do que Cristo tinha feito. O poder de Cristo está para além das nossas limitações de entendimento. O poder de Cristo está para além das nossas perspectivas do que é mudança e do que não é mudança. O poder de Cristo está para além daquilo que a gente considera fazer parte ou não fazer parte. O poder de Cristo está na mudança das histórias que a gente não conhece, porque estão para além da gente, mas que acontecem o tempo todo. E chega um momento que a gente precisa entender como comunidade uma frase de Jesus que muitas vezes é ignorada e que às vezes a gente cita como se fosse uma coisa bonitinha, teológica, mas que é extremamente real hoje, vai ser extremamente real o tempo todo. Porque Cristo diz, eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. Porque a nossa tendência é a gente achar que as ovelhas são só as que estão no aprisco. São só aquelas que fazem parte de uma denominação XYZ, que fazem parte de uma religião XYZ, que creem em XYZ, que se comportam de uma maneira XYZ, que dão testemunho de uma maneira XYZ. Mas o poder de Cristo está para além
dos X, Ys e Zs que a gente construiu ao longo da história. Ele alcança todas as pessoas, em todas as épocas e todos os lugares. Dentro do povo e fora do povo. O poder de Cristo se manifestou, se manifesta e vai continuar se manifestando até que Ele volte. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Vimos histórias muito difíceis. A história de hoje muito difícil. Mas todas elas histórias da atuação do Teu poder na vida de pessoas que nós, que estamos dentro de um cercado, que estamos dentro de um certo aprisco, talvez não consigamos entender, talvez não consigamos aceitar, e talvez não consigamos vislumbrar o impacto delas na nossa teologia, na maneira como a gente enxerga o que é verdade e o que não é verdade. Mas, Senhor, através da atuação do Teu Espírito, nos ajude a internalizarmos uma verdade extremamente importante. Que as Tuas ovelhas, que o Teu povo, que o Teu corpo, que o corpo de Cristo é maior que um lugar, é maior que um grupo, é maior que uma teologia, é maior que um tipo de testemunho, é maior do que tudo aquilo que a gente pensa, que a gente acha, que a gente idealiza. Nos ajude a entender que o poder do Teu nome, que o poder do nome de Cristo vai além de qualquer tempo e lugar para alcançar todos aqueles que têm a menor inclinação para acreditar e aceitar esse poder. A gente mais uma vez se entrega esse poder, o poder em nome de Cristo, e implora que a gente possa abrir o nosso coração e a nossa mente para aceitar uma verdade eterna, de que esse poder alcança todos, em todo tempo, em todo lugar, e de muitas maneiras diferentes. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Há poder em Teu nome, Jesus. Há esperança em Teu nome, Jesus. Temos força em Teu nome, Jesus. Bendito és Tu, Jesus, pois Tu és o Senhor.
ilusões, e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor, o doce nome de Jesus. Poder e força produz, Ele traz a eterna paz, Ele é a própria luz, há poder no nome de Jesus, há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Bom sábado e até a semana que vem.